Amém. Graças a Deus, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, por esse momento, agradecer a todos os ouvintes que estiveram sintonizados, que estão sintonizados conosco. Quero convidar você para meditarmos na palavra de Deus, onde lemos em Isaías 46, os versos 9 e 10, e creio verdadeiramente que Deus irá continuar falando ao teu coração. Sei e acredito que Deus já falou através dos louvores, e Ele vai continuar falando agora através da sua palavra. Eu sempre falo que Deus, Ele só fala quando nós estamos falando a sua palavra, pois a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então existem momentos que o homem fala, mas nós precisamos acreditar verdadeiramente que Deus, Ele fala através da sua palavra. Nós, semana passada, viemos, acredito que 2 semanas, falando sobre a onisciência de Deus. Temos um Deus que Ele é onisciente. Onisciência é qualidade ou condição do que é onisciente, saber absoluto, pleno, conhecimento infinito sobre todas as coisas. Então, nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele tem o poder absoluto, tem o poder pleno. Ele conhece todas as coisas. E como o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas, nós cremos que Deus, Ele não muda. Nós cremos que Deus, quando Ele escreve, quando Ele determina, temos que aceitar. Nós mudamos, nós temos as nossas opiniões, nós muitas vezes fazemos escolhas, as nossas escolhas, às vezes nos arrependemos, mas Deus, como Ele é soberano, Ele não se arrepende. Então nós temos que acreditar que temos um Deus que Ele tem todo o poder no céu e na terra. E Ele diz na sua palavra, em Isaías capítulo 46, os versos 9 e 10, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso Deus, Ele é único. Nós somos monoteístas, acreditamos em um único Deus, em um só Deus. E acreditando em um só Deus, nós temos que crer que esse único Deus que nós servimos, Ele tem o poder, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Muitas vezes nós até queremos reclamar, às vezes não entendemos, mas o nosso Deus, Ele é soberano. A Bíblia diz que tudo coopera, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisas que nos machucam, tem coisas que às vezes acontecem em nossas vidas porque fazemos escolhas e às vezes só depois que escolhemos é que vamos entender que aquilo não seria o melhor para nós. Mas o nosso Deus, Ele só dá para nós aquilo que é bom. Então no verso 10 Ele diz, olha, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Glória a Deus. Então nós entendemos que o nosso Deus, Ele faz toda a sua vontade. Tem coisas, como eu falei, que não dá certo na minha vida, na tua vida, não é porque Deus não fez a vontade dEle, é porque nós muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha algo que ele sempre nos deixou de exemplo. Ele disse, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quantas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade? Quantas vezes nós falamos que somos de Deus, que fazemos a vontade de Deus e às vezes queremos fazer a nossa própria vontade? Eu sempre falo que existe um grande conflito quando as pessoas começam a falar sobre o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio significa fazer a própria vontade. E eu acredito que quem é de Deus tem que fazer como Paulo disse. Paulo disse, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não vai ser mais a minha vontade, vai ser a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus, não é a minha vontade que vai prevalecer. Porque quem é de Deus faz a vontade de Deus. Então às vezes nós sofremos, às vezes nós erramos porque não paramos para entender que temos um Deus que está no controle de todas as coisas. O nosso Deus, Ele é soberano. O que é soberania? Soberania é qualidade de algo ou de alguém que é soberano, isto é, uma autoridade superior. Então o nosso Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, e às vezes nós tememos diante das lutas, diante das dificuldades. Tem pessoas até que
teme diante do inimigo, mas nós temos um Deus que Ele está no controle de todas as coisas. Então ele diz que anuncia o fim desde o princípio. Ora, só pode anunciar o fim desde o princípio quem já sabe como vai ser o fim. Então você está entendendo que o nosso Deus, Ele é soberano, o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele diz, olha, eu anuncio o fim desde o princípio, desde o início eu já anuncio o fim, eu já sei como vai ser o fim. Glória a Deus. Então nós não sabemos, eu não sei como vai ser o fim, eu não sei como as coisas vão caminhar, eu não sei como as coisas vão acontecendo dia após dia, mas o nosso Deus, Ele já sabe todas as coisas. Então glorificado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele disse, olha, glória a Deus, Ele disse, olha, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, as coisas que ainda não aconteceram, mas eu já estou anunciando, eu já estou mostrando, se você ler a minha palavra, se você ouvir a minha voz, se você entender que eu sou soberano, você vai entender que eu estou no controle de todas as coisas. Então nada acontece fora do controle de Deus, porque o nosso Deus, Ele é soberano, amém? Então se nós acreditarmos na soberania de Deus, nós vamos viver melhor, nós vamos servi-lo melhor, nós vamos cada dia estar na presença do Senhor com mais alegria. E alguém disse para mim, mas irmão Dudé, quando muitas vezes a pessoa é crente, vai para a igreja, confessa a Cristo como Salvador, passa um tempo, depois sai, depois volta, e muitas vezes nós temos essa preocupação. Nós falamos há alguns dias em um culto, e alguém chegou para mim e disse, irmão Dudé, mas se a pessoa desobedecer, se a pessoa confessou a Cristo como Salvador, depois ela vai embora, e Jesus não riscou o seu nome do livro da vida? E eu respondi conforme a palavra de Deus. O nosso Deus, Ele é soberano. E eu dei um pequeno exemplo para essa pessoa, já falei aqui, mas mais uma vez, talvez você que está agora ouvindo, possa não ter escutado esta palavra, mas Jesus, Ele disse que aqueles que não permanecer até o fim, este não será salvo. Então só é salvo aquele que permanece até o fim. E Ele diz, olha, aquele que permanecer até o fim, de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. E alguém disse, olha, está vendo, então quer dizer que Jesus, Ele apaga o nome do livro da vida? Na verdade, Ele não apaga. A Bíblia diz que só não será salvo aquele que não se achar escrito no livro da vida. Então, mas quando uma pessoa confessa a Cristo, Jesus na hora, naquele exato momento, Ele escreve o nome? Não, Jesus não está escrevendo o nome de ninguém no livro da vida. Até porque nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é soberano. Ora, como é que um Deus soberano, um Deus que tem todo o poder, um Deus que anuncia o fim das coisas desde o princípio, Ele estaria escrevendo o nome de alguém para depois apagar? Jesus disse que muitos viriam no seu nome, muitos iriam pregar, muitos iriam fazer sinais, prodígios, mas Ele disse que tem um grupo que vai aparecer, que já apareceu, que está aí na terra, que está anunciando, que está pregando, que está fazendo sinais, maravilha. Mas Ele disse, olha, mas existe um grupo que eu vou chegar um momento que Ele disse, olha, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Então existem pessoas que falam Jesus, existem pessoas que pregam Jesus, existem pessoas que andam com a Bíblia, e a Bíblia diz, aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Jesus disse que eu não preciso apenas declarar que amo a Cristo, Ele disse que aquele que me ama guarda a minha palavra. Então quantas pessoas fazem essa declaração? Jesus disse em João no capítulo 14, verso 15, Ele disse, olha, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então quantas pessoas que dizem, eu amo a Jesus, mas não guardam os mandamentos? Quantas pessoas que andam com a Bíblia, mas não guardam os mandamentos? Quantas pessoas que sabem que Jesus tem poder? Quantas pessoas que pedem orações? Quantas pessoas que sabem que Jesus tem o poder para curar, para libertar, para fazer milagre, para dar livramento? Quantas pessoas que sabem? Então sabem que Jesus pode fazer, mas poucas pessoas guardam a palavra do Senhor. E Jesus disse o que? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem e elas me seguem. Então eu preciso seguir a Cristo, porque eu sou ovelha de Cristo. Por que Jesus não vai apagar o meu nome e o teu nome do livro da vida? Porque você é ovelha, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor fez de você uma nova criatura, e aquele que Jesus escolhe, aquele que Jesus liberta, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, Jesus diz que de maneira nenhuma vai apagar. Por que Jesus nunca vai apagar? Porque aquele que está escrito vai permanecer até o fim.
E como é que vai permanecer? Fazendo a vontade de Deus. Porque tem pessoas que dizem assim, já que o meu nome está escrito, eu vou viver de qualquer maneira. Não, Jesus, ele disse que não tem filho rebelde. Ele disse, se alguém rebelde não é filho, porque o filho vai sempre estar fazendo a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. No verso 21 do capítulo 14 de João, o Senhor ainda diz, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amém? Olha, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Aí eu pergunto para você, você que tem a palavra de Deus, você que tem a Bíblia, você que já confessou a Cristo como teu Salvador, você que tem a consciência que Jesus ele tem todo o poder no céu e na terra, que ele tem o controle sobre todas as coisas, que ele é um Deus soberano, que ele é um Deus que tem todo o poder para resolver situações, que ele tem o poder para cuidar de você, que ele tem o poder para segurar nas tuas mãos, que ele diz para você que você com ele é mais do que vencedor, é mais do que vencedora. Eu pergunto para você, você guarda a palavra de Deus? Você faz a vontade de Deus? Porque ele diz, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então não basta tão somente eu ter a palavra, não basta tão somente eu ler a palavra, não basta tão somente eu anunciar o Evangelho, não basta tão somente eu falar para as pessoas que Jesus salva, que Ele tem o poder para salvar. Eu preciso guardar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E Ele continua falando, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Então o Senhor vai se manifestar na vida daquela pessoa que tem a sua palavra e guarda a sua palavra. Aquele que vive, aquele que obedece, aquele que tem os mandamentos do Senhor e guarda os seus mandamentos. E o Senhor ele continua falando. No verso 23 ainda do capítulo 14 de João, o Senhor diz, olha, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Ora, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Glória a Deus. Então, quantas pessoas que dizem, eu amo ao Senhor, eu tenho a palavra. Eu conheço pessoas que já falaram assim, olha, eu tenho a Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes, mas a gente olha para essa pessoa e a gente não vê a manifestação do poder de Deus na vida desta pessoa. Não que nós temos o poder, nós não temos o poder de julgar, mas a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Então pelos frutos se conhece a árvore. Então precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Eu, como filho de Deus, como ovelha do Senhor, eu preciso andar conforme a vontade de Deus. Eu não preciso apenas ler a palavra, eu não preciso apenas cantar bonito ou pregar bonito, eu preciso viver conforme a vontade de Deus. Amém? Então Jesus ele disse, olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se você ama o Senhor, você precisa guardar a palavra do Senhor, porque o Senhor não quer apenas uma bonita declaração, uma linda declaração, Ele quer uma atitude minha e uma atitude sua. Então nós precisamos guardar a palavra. Aí ele diz, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então tem pessoas que dizem assim, olha, eu amo a Deus, eu sinto tanto amor por Deus que eu choro. Mas a Bíblia diz, você guarda as minhas palavras? Ou você apenas é uma pessoa que fica emocionado quando faz uma declaração? Quantas pessoas que são emocionadas, às vezes quando um namorado, quando o esposo, quando a esposa faz ali uma linda declaração de amor, mas passou aquele momento de emoção, as atitudes não condiz com aquilo que a pessoa falou. Então Jesus ele não quer apenas a minha declaração, Ele quer as minhas atitudes. Ele quer que eu mude de atitude todos os dias, em todo momento, para que eu possa provar, não para Ele. Eu não tenho que provar nada para Deus, porque Deus, Ele já conhece todas as coisas. Ele é soberano. Eu preciso provar para mim mesmo se eu estou na fé, se eu estou vivendo por fé. Porque se eu estiver vivendo por fé, eu estou provando para mim mesmo que eu estou fazendo a vontade de Deus, porque nada é surpresa para Deus. Você pode ser surpreendido em todos os momentos, nós somos surpreendidos
por momentos de alegria, momentos de emoções, momentos de tristeza, são coisas que nos pegam de surpresa, mas nada é surpresa para Deus, porque o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente. Então que você possa refletir nesta palavra: quem me ama, quem não me ama, guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai, ou do Pai que me enviou. Então o próprio Jesus ele diz: olha, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então, se você ama o Senhor, se você sente prazer de servir a Cristo, se você sente prazer de entender que o teu nome está escrito no livro da vida e de maneira nenhuma o Senhor vai apagar, você vai sentir prazer de guardar a sua palavra, de viver conforme a palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que aquele que vencer será, com certeza, receberá a coroa da vida. E eu tenho certeza, eu creio verdadeiramente que você tem prazer e você vai vencer, porque Cristo, Ele está com você para te dar vitória, amém? Jesus, nós temos uma palavra, a palavra do Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então nós só podemos alguma coisa se nós permanecermos com Cristo, se nós estivermos com Cristo todos os momentos. E para nós encerrarmos, quero deixar Apocalipse capítulo 20, glória a Deus, Apocalipse no capítulo 20, o verso 15, que diz a palavra do Senhor, amém? Apocalipse 20, 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E eu tenho certeza que você crê que o teu nome está escrito no livro da vida, amém? Então, se você crê que o teu nome está escrito no livro da vida, confessa ao Senhor como teu Salvador, ou continue servindo a Ele, porque Jesus disse: olha, as minhas filhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, amém? Em Ezequiel, no capítulo 34, o verso 11, tem uma palavra abençoada para nós. Ezequiel 34 e 11, glória a Deus, diz a palavra do Senhor. Jesus, ele fala, ele diz: olha, glória a Deus. Ezequiel 34 e 11, o Senhor diz: olha, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, amém? Então você que é ovelha do Senhor, que por algum motivo você se afastou da comunhão, se por algum motivo você não está guardando a palavra do Senhor, por algum motivo, eu não sei qual foi o motivo, mas talvez você pode ter ficado triste, talvez alguém tenha te machucado, te magoado, mas isso não é motivo de você se afastar da comunhão com o Senhor. Então você que é ovelha, o Senhor diz: olha, porque eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. E no verso 12 ele diz: olha, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e a farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então o Senhor, Ele está buscando você que é ovelha, porque Ele diz: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então só vai seguir o Senhor quem é ovelha. Jesus disse que nós éramos ovelhas desgarradas, nós vivíamos no mundo aí como ovelhas desgarradas, mas o Senhor, Ele nos alcançou, pela sua misericórdia, Ele nos fez retornar. A Bíblia diz que nós éramos ovelhas desgarradas, glória a Deus, mas o Senhor, pelo seu grande amor, pela sua misericórdia, Ele nos alcançou, amém? Ele disse que, olha, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então esta era a minha situação, essa era a tua situação. Nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas a Bíblia diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
Então o Senhor está chamando você, que é ovelha que está afastada, você que está distante. Por que o Senhor está te chamando? Porque você é ovelha. Porque o já está escrito no livro da vida, e o Senhor está chamando você para que você volte para o lugar que o Senhor preparou para você. Então ele disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agradecer a Deus pela tua vida, você que ficou até agora conosco, que você que parou um momento para ouvir a palavra de Deus, lembre-se, o Senhor, Ele te conhece e Ele quer o melhor para você, amém? Basta tão somente você viver como ovelha do Senhor, pois o Senhor, Ele está no controle da tua vida. Quem é ovelha, ouve a voz do Senhor, está nas mãos do Senhor. Ele disse: olha, das minhas mãos ninguém vai arrebatar você. Então você que é ovelha, você talvez esteja passando por lutas, por dificuldades, mas o Senhor, Ele disse: olha, das minhas mãos ninguém vai arrebatar você. E arrebatar é tomar com força. E não existe alguém, não existe ninguém que tenha a força de tomar você das mãos do Senhor. Basta tão somente você permanecer ouvindo a voz do Senhor, fazendo a sua vontade, lendo a palavra, obedecendo a palavra, fazendo a vontade de Deus, pois com certeza o Senhor sabe o que é melhor para você, amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por este momento, que Deus continue nos abençoando, nos ajudando, nos concedendo outras oportunidades, para que assim possamos viver como ovelhas aqui nesta terra, amém? Então quem é ovelha tem prazer de servir a Cristo e com certeza ouve a palavra do Senhor, ama o Senhor. Por que ama o Senhor? Porque guarda a sua palavra, amém? Queremos orar com você neste momento, agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Soberano Deus, quero te louvar, te agradecer pelo teu grande amor. O Senhor é conosco, pois estamos aqui nesta manhã, gratos ao Senhor, ouvinte, e o Senhor com certeza estará suprindo em nome de Jesus. E amém.